Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos fazer um vídeo relativo ao dia de finados que se aproxima. Depois de amanhã é dia de finados. Como o Espiritismo nos ensina a ver o dia de finados e como nós devemos agir nesse dia tão importante, tanto para nós que estamos aqui neste mundo e que nossos entes queridos retornaram à pátria espiritual antes de nós, como os espíritos desencarnados, principalmente aqueles que são recém-desencarnados e que são a parte mais sensível desta ligação entre encarnados e desencarnados aí nos primeiros momentos, nos primeiros meses relativos ao retorno dos espíritos à pátria espiritual. Primeiramente, nós precisamos entender que a nossa verdadeira morada não é neste mundo. Nós estamos aqui neste mundo, viemos passar um tempo aqui, um período relativamente curto diante da eternidade de nossas vidas. E o motivo de estarmos aqui tem muito a ver com nossa condição espiritual, com as nossas necessidades de evolução, com as forças kármicas que estão vigentes na vida de cada um de nós. Cada um de nós viemos a este mundo para passar um tempo relativo à nossa necessidade. Existem pessoas que vêm aqui a este mundo para nem nascer. Elas retornam à pátria espiritual antes de nascer. Existem aqueles que nascem, vivem pouco tempo e depois retornam à pátria espiritual ainda na infância, na adolescência, na idade adulta, e outros que chegam à extrema velhice, e desencarnam ali muito tranquilos, depois de ter vivido uma vida mais ou menos plena, de acordo com a condição espiritual de cada um. Mas um dos papéis mais importantes do Espiritismo é criar em cada um de nós a consciência de que a morte não existe. Você não perdeu seus entes queridos. A perda dos entes queridos é uma premissa falsa, porque você não os perdeu. Eles apenas retornaram para o plano espiritual antes de você. E vai chegar o momento que você também irá retornar para a pátria espiritual. Só que este retorno tem que ser de acordo com as leis naturais e não de acordo com a nossa vontade de querer encerrar ou encurtar a nossa passagem aqui. E quando isso acontece, tem consequências catastróficas na vida do espírito. Por isso, nós viemos aqui para viver um tempo, precisamos obedecer ao comando desse tempo e depois retornar para o plano espiritual sob as condições diversas que esse retorno representa, sem a necessidade de encurtarmos a nossa vida, o que é sinal de um processo de desobediência às leis naturais, e isso tem consequências gravíssimas. Mas o nosso assunto é dia de finados. Mas no dia de finados, nós espíritas normalmente não vamos ao cemitério, porque já temos uma consciência de que os espíritos não moram no cemitério. Nós não vamos ao cemitério expressar nossos sentimentos como se os espíritos estivessem morando lá. Lá não é uma morada dos espíritos. O cemitério é um local onde nós levamos os corpos para poder retornar à natureza no processo natural da decomposição. Os elementos materiais que compõem um corpo físico são reabsorvidos pela natureza e vão servir depois de matéria-prima para a construção de novos corpos. Então, no dia de finados, nós devemos comemorar, sim, podemos comemorar. É um dia importante, é uma lembrança importante que temos de nossos entes queridos, mas que isso aconteça no interior de nossos lares. Que façamos uma comemoração como se fosse uma comemoração de aniversário. Nós comemoramos com alegria, com agradecimento pela oportunidade de ter vivido junto com aquela pessoa que nos trouxe emoções boas, sentimentos bons, agradecidos pela oportunidade da convivência. Pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que os espíritos trabalhadores
que os obreiros da vida eterna, que os missionários da luz, que são os espíritos trabalhadores que dão assistência à humanidade em qualquer situação, que eles cuidem daquela pessoa, ampare e proteja onde ela estiver. Mas jamais permitir que nós entremos em situações de desequilíbrio, com choro, com mágoa, com mau sentimento, com revolta, principalmente se isso estiver acontecendo no cemitério. Porque o corpo está depositado lá, mas o espírito não. E quando nós vamos para o cemitério para poder chorar nossos mortos ali, isto pode agir como se fosse um processo de evocação. Você acaba atraindo o espírito para aquele local, obrigando a ir para um local que definitivamente ele não deseja ir. Porque principalmente o espírito recém-desencarnado, ele acaba sendo atraído para aquele local pela sua força mental. E ali ele pode perceber processos que estão acontecendo com o corpo em decomposição e sofrer muito por isso. Por esta razão, essa prática de ir chorar os mortos no cemitério é extremamente nociva para os espíritos, principalmente os recém-desencarnados. Para aqueles espíritos que já desencarnaram há muito tempo, que já têm um nível de adaptação plena no plano espiritual, que já estão prontos para poder enfrentar os diversos desafios, não tem problema. Mas nós, por consciência espiritual, também não vamos. Nós precisamos entender que tudo no mundo espiritual é muito mais intenso. A alegria no plano espiritual é muito mais intensa do que a alegria vivida por um espírito enquanto está no corpo físico. Mas a tristeza é muito mais intensa também. A harmonia no plano espiritual é muito mais intensa para aqueles que já conquistaram a harmonia, mas a desarmonia também é muito mais intensa quando nós vivenciamos esta desarmonia no plano espiritual. Enquanto estamos encarnados, a nossa comunicação mental com os demais espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é muito tênue. Se eu pensar concentradamente numa pessoa encarnada, o máximo que eu vou conseguir é que aquela pessoa se lembre de mim. Mas quando os espíritos estão desencarnados, não há a barreira do corpo. O corpo funciona como uma proteção, uma barreira. E os desencarnados definitivamente não têm essa barreira. Por isso, quando alguém desencarna, a partir ali do momento do velório, eu me porto de maneira sensata, equilibrada, enviando para aquela pessoa bons pensamentos, bons sentimentos, energias boas, dizendo a ela mentalmente que fique em paz, porque eu estou em paz, que fique bem, porque eu também estou procurando ficar bem, que harmonize-se, porque eu estou procurando me harmonizar. Os sentimentos resultantes disso chegam até aquela pessoa e ela se sente bem, ela se sente motivada a se melhorar, porque eu estou enviando para ela sentimentos bons e ela está absorvendo essas energias de sentimentos bons. Mas quando eu faço o contrário disso, eu envio para aquela pessoa vibrações de sofrimento, revolta, mágoa. Eu me desespero e grito e choro e vivencio aquele terror daquelas energias altamente desequilibradas. Eu também estou enviando isso para ela. E ela não tem a proteção do corpo. Ela não vai apenas se lembrar de mim. Eu vou fazer com que ela sinta absolutamente tudo que eu estou sentindo. E eu posso então despejar sobre aquela pessoa todo aquele conteúdo mental altamente destrutivo que vai fazer muito mal a ela. Por isso eu preciso agir de forma responsável com relação aos meus irmãos, às pessoas, os meus entes queridos recém-desencarnados. Para que eu não me torne um terror na vida deles. Eu preciso ser o ponto de equilíbrio, embora eu esteja sofrendo muito, eu estou sofrendo muito, mas você pode ter certeza que o sofrimento seu não será nunca tão intenso quanto será o sofrimento do outro que está no plano espiritual. E se eu passo a agir de uma maneira desequilibrada, eu acabo provocando o desequilíbrio na vida daquela pessoa que eu amo tanto e eu quero que ela esteja em equilíbrio e não em desequilíbrio.
Por isso, no dia de finados, façamos uma comemoração sim, reunamos as nossas famílias, vamos lembrar das coisas boas que vivemos juntos, dos momentos felizes, das risadas que demos juntos, vamos olhar as fotos, os filmes, os vídeos que tivermos, mas com um sentimento de profundo agradecimento pela oportunidade de termos convivido, e não com uma tristeza irracional que não diz respeito à realidade. Um dia, quando nós deixarmos esse mundo, nós vamos reencontrar nossos amigos, nossos entes queridos no mundo espiritual. E quando nós evoluirmos ainda mais, nem viveremos mais nesta condição de termos que reencarnar num mundo onde existe a morte, a separação, onde as pessoas adoecem, onde as pessoas vão embora antes dos outros. Porque existe uma possibilidade de vivermos num local onde não existe a morte. E isto é não precisar reencarnar, porque enquanto precisarmos reencarnar, haverá necessidade de nascer e morrer. Mas para quem vive sem a necessidade da reencarnação no plano espiritual, não há este mundo com mortes, com separações. Por isso, nesse dia de finados, que acontecerá depois de amanhã, vamos agir com equilíbrio, com fé, com a certeza de que eles estão ligados conosco. Mas vamos dizer a eles que nós os amamos muito, que o amor nunca morre e que nós vamos nos reencontrar e vamos novamente ter a oportunidade de retomar nossos destinos juntos, sem a necessidade das separações. Que Jesus nos abençoe a todos, e se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.